Pronto. Boa noite, gente. Assim, esse é o quarto encontro, né, do Serafina Online. Esses são encontros despretensiosos. É um convite para a gente passar umas 2 horas aqui juntos, conversando, sem saber muito bem sobre o que a gente vai falar, sem saber muito bem o que vai acontecer. Normalmente eu trago eu conto um pouquinho alguma coisa, a partir de que lugar que eu falo, assim, né, que eu penso o trabalho e por que eu decidi pensar esses encontros, e a gente abre uma conversa, assim, que tudo pode acontecer. A gente já falou sobre o céu, a gente já falou sobre a contemplação, né? A última vez aconteceu que eu nunca tenho nenhuma ideia assim, mas a última vez, ok, Fer. E aí a última vez foi meio difícil, assim, sabe? Porque eu já não conseguia tirar uma ideia da cabeça, e aí eu cheguei aqui com essa ideia, eu falei, gente, eu não consegui tirar essa ideia da cabeça. Então, mas aí eu entendi também que é o processo, sabe? Da gente compreender como são as coisas. Eu vou atualizar um pouquinho, quem não me conhece, que isso vai ficar gravado, né? Depois para a posteridade, não sei, né? Assim, mas a ideia é. Eu tenho pensado muito a partir dos encontros, porque eu acho que eu tenho uma prática artística cotidiana, eu trabalho todos os dias, escrevo, desenho, bordo, quase todas as linguagens, fotografia, vídeo, é, mas eu entendo que essa prática artística é quase uma coisa para mim mesma, sabe? Eu acho que ela é muito mais uma necessidade minha de me equilibrar, de me encontrar no mundo, de lidar com as coisas que ficam passando pela minha cabeça, do que pensando projetos artísticos específicos, sabe? Depois, com o tempo, eu vou tendo um volume de coisas e aí vou tentando pensar e elaborar coisas a partir desse volume de coisas que eu vou produzindo. A minha pesquisa atual está no lugar da arte da natureza, né? Não a natureza como algo que está fora da gente, mas como algo que está dentro, né? E que transborda de dentro para fora e de fora para dentro, né? Como um fluxo. E esses encontros eles possibilitam justamente esse transbordamento de dentro para fora e de fora para dentro, que a gente possa falar e pensar juntos e abrir espaços de reflexão. Eu tenho entendido também que esses espaços de reflexão eles são necessários. A gente parar, pensar e olhar as coisas, tentar encontrar outros pontos de vista. E, e eu fiquei agora, sempre acontece isso, enquanto eu estou falando, alguma coisa vem, né? E eu acabei de resolver nesse minuto, que talvez uma coisa interessante da gente falar nesse encontro, talvez seja essa ideia de práticas que nos conectam, de coisas que a gente faz e que a gente pensa a partir de pensar mundos possíveis. Eu tenho feito agora umas cartografias, é, desenhos compilados de frases, textos, pensamentos retirados de livros, de uma antologia afro-indígena, de livros de filósofos, de livros de indígenas, de conversas de podcast das mais diversas que eu tenho me interessado, né? E eu acho que cartografias possíveis é um bom assunto para a gente pensar, né, aqui hoje, né? Eu acho que seria interessante assim da gente olhar. Eu até fiz uma chamada ontem no Instagram, estou montando um post para fazer uma chamada que é convidando as pessoas para
para trazer essa ideia dessas cartografias possíveis. O que será que é possível a gente fazer diante de um mundo onde a gente... Muitas coisas estão dadas, a gente não consegue mudar, a gente não tem como, a gente não tem acesso para isso, a gente não tem possibilidade de mudança de muito daquilo que não está ao nosso alcance, mas a gente tem daquilo que está ao nosso alcance, né? Então, eu acho que essa seria uma ideia, assim. Nessas cartografias, eu trago coisas, eu tenho feito as cartografias num sentido de juntar todas essas coisas. Tenho uma ideia, assim, né? Um conceito da Dana Haraway, que é ficar com o problema, né? Ela diz que a gente não tem como se livrar dele, então a gente fica com esse problema, e aí, a partir de ficar com esse problema, a gente vai, então, criando outras possibilidades, né? E, então, eu comecei a escrever nessas cartografias as questões que a gente tem de ordem ambiental, né? Questões relacionadas ao antropoceno, ao capitaloceno, a essas questões relacionadas a essa estrutura mundial que a gente tem, né, dessas empresas e de tudo que isso afeta, né, o meio ambiente. Mas eu também venho junto com isso trazendo proposições de que talvez cantar seja uma forma da gente encantar o mundo e sair um pouco desse lugar, né, de com as questões, né? E eu acho que se envolver não é exatamente só levantar uma bandeira, ir para a rua, mas é também fazer com que a vida da gente seja viva. Eita, parou, caiu e voltou, né? Vocês estão me ouvindo? Então, assim. Então, e aí, assim, aí eu fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Que talvez a gente pudesse partir dessa conversa, assim, falando um pouco. Vou lançar uma pergunta, assim, para a gente pensar junto. É, Talvez uma boa pergunta é o que pode um corpo, sabe? A gente imaginar o que nosso corpo pode para sair de uma inércia, para tentar pensar outras possibilidades de estar no mundo, porque a gente tem um corpo que é colonizado, né? Que é pensado a partir de um modelo, né, de existência, que é um modelo de se relacionar, um modelo de tudo. Então, talvez, se a gente partir do princípio que a gente vê os indígenas, os quilombolas, os povos ribeirinhos, como é que eles trazem esse corpo dentro da vida, o que será que pode um corpo que está na cidade para lidar com essa dureza que a gente tem na cidade, né? Então, acho que essa poderia ser uma primeira pergunta, assim, para a gente começar, ou uma primeira proposição para a gente começar a pensar, assim, juntas. Aqui tem algumas coisas também, os silêncios são sempre bem-vindos, porque a gente, às vezes, está elaborando alguma coisa, pensando, e está tudo bem, né? E sentindo alguma coisa, e lidando com as nossas próprias dores, não sei, né? A gente tem essas questões também. E assim, pode ser o que vem na cabeça, sabe? Porque às vezes a gente fica elaborando muito e o que vem na cabeça traz algo de novo, de iluminado para uma coisa que a gente não tinha pensado, sabe? Então, não sei se a gente precisa exatamente elaborar tanto, ou se a gente pode ir jogando as coisas aqui como uma espécie de pensamento alto, sabe? Como se a gente estivesse pensando junto alto, sabe? Um exercício assim de também se sentir livre para falar as coisas sem ficar pensando se está certo ou se está errado, porque não tem, né? Tem só uma tem só uma ideia da gente tentar pensar juntas, né? Estamos todas mulheres aqui hoje.
só queria falar uma coisa assim que sempre me vem à cabeça, assim, com essa coisa que você falou, lidar com o problema, né? Ficar com o problema, isso. Essa questão a minha preocupação é essa coisa que a gente às vezes paralisa, né? E o paralisar é o pior de tudo, eu acho, assim. Não sei, acho que eu sinto assim essa questão de como lidar, né, com os corpos, assim. Tem essa conexão com a natureza, né? Para mim é o que me energiza, assim. E acho que dali pode surgir novos jeitos e novas formas de encarar as coisas, sei lá. Sei. Acho que dentro disso você falou de colocar o que veio à cabeça, me veio É, isso, porque é assim. bom, Paty, porque a gente vai É, pensando, e é verdade, porque eu acho que a primeira coisa é a gente ficar paralisado, porque é é, tão grande aquilo que está ali, sim, e a gente é tão impotente diante é, da a catástrofe, gente, é, diante da tragédia, diante da realidade, é, na verdade, que a primeira coisa mesmo é é. paralisar. Só que a gente não fica tão paralisado porque a gente é artista. Então Então, a gente a faz. gente de alguma forma a gente coloca para fora aquilo, né? E a gente processa. Eu acho que o trabalho de arte ajuda muito a gente a digerir e processar aquelas emoções e, né? Porque, sei lá, você vê essas notícias, você fala, gente, o que vai ser desse mundo? E, né? E aí vem aquela coisa negativa e muitas vezes a tendência mesmo é paralisar ou as pessoas simplesmente ignorarem o problema, né? E a gente, como artista, tem esse lado bom que a gente consegue digerir através do trabalho de arte, colocar isso para fora de alguma maneira, né? É, e eu acho que sempre o que me aterra e me reconecta, assim, acho que está ligado à natureza, sabe? Eu amo fazer uma trilha, por exemplo. Fazer Uhum. uma trilha, ir para uma Maravilhoso. cachoeira, é, assim, isso é muito bom. Mas, assim, a gente tem que pensar novas possibilidades de mundo. É, mas é bonito, porque fazer uma trilha aproxima a gente. Eu acho que uma das questões que a gente tem é justamente que a gente não é tão aproximado quanto seria necessário para a gente poder enxergar. É aquela coisa de que a gente se vê fora da natureza, né? Mas que, na É, verdade, a gente faz parte daquilo, né? E depende totalmente. A gente é natureza, né? Então não tem como distanciar uma coisa da outra. é bonito, né? Entrar num rio, entrar num mar, Nossa, né? Eu acho que são coisas que nos aproximam e que eu demais. acho que quando a gente se coloca nesse lugar de fazer a trilha, quando não é uma trilha para você ganhar alguma coisa, entendeu? Ah, Porque existe de tudo, né? Então, assim, assim, ultimamente tudo virou mercadoria, né? Então, assim, ah, às nem vezes, fale. né? A gente está Sim, dizendo de uma conexão mesmo, né? Assim, real, é. eu acho que é super bonito, né? Porque eu acho que essa é uma possibilidade real da gente se aproximar e olhar Nossa. e se E conectar com sentir aquilo, mesmo é, fazendo parte dali, né? com o E, corpo, né? nossa, é muito revitalizante. Para mim é essencial, assim, eu preciso muito isso. De vez em quando eu amo uma cachoeira, eu amo andar no mato. E engraçado, a gente acabei passando para os filhos, né? Porque eles É, mas também é bom, gostam né, muito. Paty? É, É bom, porque existe uma. O Nego Bispo sempre falava, né, de uma cosmofobia. Isso é uma uhum, questão que a gente tem hoje, porque as pessoas que moram na cidade, elas têm medo de sim. andar no Pois mato, têm medo é, de andar descalço na grama, gente. É é muito muito estranho esquisito. isso. É. A minha filha mesmo fala, sei lá,
quando a gente vai muito para Ubatuba, né? E a Ubatuba é no meio da mata, né? A gente faz muito trilha, muito cachoeira, praia deserta e normalmente quando vão as amigas delas, elas não querem ir, porque as meninas não são acostumadas. Aí uma menina foi picada com uma formiga, já ficou uma coisa super alérgica, teve que ir no pronto-socorro, mil problemas, assim, sabe? Porque realmente é tão desconectado, né? Uma delas falou: nunca eu andei numa floresta, numa mata. Como pode, gente? Uma coisa assim, como a gente está distante, né? Porque de repente se não virou mais importante, né? E Eu as acho pessoas têm que medo, como você falou, é, tem medo de pisar na grama, é, e eu acho que a gente, essas gerações mais novas, elas nascem na cidade, elas se conectam com as construções. é. É muito curioso, assim, sabe? Então, o lugar de conforto delas É é andar nos no shopping. lugares, é andar no shopping, É, é exatamente é, isso, é exatamente, andar no sente bem. shopping. Então, o passeio é ir ao shopping, É. né? Então, esse é o problema, porque É. aí, assim, cada vez mais a intenção fica sendo destruir para construir algo, Sim, e como que né? você vai querer proteger alguma coisa que você não tem intimidade É, com aquilo e você não tem um amor e um carinho com aquilo? Então, aquilo é tão distante da realidade que não tanto faz falar assim, estão acabando com a floresta, tá bom, não. A pessoa não tem um elo sabe? com isso. É, vocês já leram aquele livro do João Moreira Salles, O Arrebalde? O Não. Arrebalde, ele foi passar uns 6 meses no Pará para Ah, escrever sobre sobre a floresta. Você já leu, Fer? A Fernanda é do Pará. Ela mora lá em Belém. Ele foi passar no Pará esses 6 meses para tentar compreender um pouco melhor, porque ele tinha uns 50 anos e ele falou: gente, é um absurdo, eu tenho 50 anos e eu não conheço a floresta. Porque de repente eu me dei conta que eu vivo na cidade, no mundo, sei lá eu que mundo é esse que eu vivo, e eu nunca fui para a floresta, e aí deu uma crise nele, e ele resolveu ir, e não só ir, ficar durante um tempo prolongado para poder tentar entender o que foi que aconteceu lá e o que acontece, né? E ah, uma das coisas que ele fala que é bonito da gente e que é interessante da gente pensar, não bonito, mas interessante da gente pensar, porque é um ponto de vista que a gente também tem aqui. Até você compreender melhor essas questões da natureza, você também tem esse ponto de vista. A pessoa compra uma terra e ela fala assim: nossa, isso aqui quando eu mudei para cá era um caos. O ah. caos era tipo É, a floresta, natureza era o a caos. natureza sendo o que ela é, né? Era o É. caos. Então, agora não. Aí ele Agora põe uma tem estrada cerquinha, põe um pasto, asfaltada. É, sabe? E aí a pessoa arrumou aquilo, é, arrumou o pastinho, arrumou não sei o que lá, arrumou não sei o que lá. Aí agora não. é. Agora, né, assim. Então é muito curioso assim, porque essa é uma visão que nós temos aqui também, que Sim, quando a gente vê uma de floresta, dominadores, né? Dominadores. a gente não vê, é como assim, se você olhasse aquilo e não visse nada ali, onde tem tudo, muito mais do que, É, né, assim. Mas é muito curioso, e eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Porque esse é um raciocínio, é uma lógica da cidade, sim, e quando a pessoa muda de um lugar para o outro, se ela vai, por exemplo, para um lugar de cidade, para um lugar que é mais distante de floresta, o natureza. que ela faz? Ela tenta reproduzir A cidade, é. a cidade lá. É, Então, ela faz uma casa que podia estar na cidade, ela não é, precisava estar lá. Então, ela pensa numa lógica, ela não é, olha assim o lugar e fala: bom, deixa eu ver esse lugar aqui e entender o que será que eu posso construir aqui que dialoga com é. esse lugar.
né? A gente não tem Sim. essa visão. Não, não. A gente tem a visão, a gente limpa esse terreno, é assim, né? Ó, É, limpa esse corta terreno, aquelas, corta e é, constrói a e casa. vela e não sei o que Então, assim, isso é sem a gente se esforçar em nada, isso é o que vem, assim, naturalmente. Para a gente é, não ter esse pensamento, a gente tem que romper com essa ideia de que a floresta é um caos e eu não gosto, e eu não gosto da. é, A gente criar uma. Eu acho que a gente pode pensar o que seria a gente ser mais selvagem, a gente se tornar selvagem, é. sabe? Eu acho que é uma chance da gente se aproximar, é a Para gente se se tornar um aproximar, pouco mais selvagem, né? sim. Num Não bom tão sentido. uma pessoa da cidade, né? É. E foi engraçado, porque teve um dos lugares que eu fui no Pará o ano passado, né? E aí um dos meninos falou assim para mim: Nossa, mas você nem parece que é da cidade, porque tipo, eu enfiei o pé na lama, tinha um É, negócio lá, eu não tenho problema, gente, com lama, é. com nada, né? Assim, eu tô E lá você no meio sempre do. foi assim, Val? Ou você acha que foi uma coisa que você transformou em Ah, você? eu sempre fui um pouco, sabe? É, Paty, nunca tive assim medo de nada disso. Eu sempre é. fui meio aventureira, assim, sabe? Eu acho que também é um Mas pouco da criação, né? é, mas eu acho que hoje eu olho para as coisas de um outro jeito, completamente diferente. É, Então é aí engraçado que a isso gente muda. começa a perceber coisas que, de repente, antes você não se dava conta. Sei lá, esses dias minha cozinha está infestada de formiguinha, né? E aí eu ponho a raçãozinha das gatas, assim, tem um negocinho de água para. Mas mesmo assim entra formiga e tal. Morre E aí eu afogado. pensei assim, nossa, anos atrás eu pegava aquele veneninho, sabe, que é uma bisnaguinha assim, Sei. colocava, mas agora eu fico pensando, coitado das formigas, eu não posso pôr esse veneno. Então eu tenho que ficar pondo tudo num pratinho com água, né? Mas é uma coisa louca que a gente fica se questionando, né? Nossa, mas também será que eu tô ficando meio maluca demais? Ou, né, sei lá, pelo menos observar que antes a gente não se dava conta, põe o veneno e pronto. Eu acho que é mudar a lógica mesmo de É, pensamento, porque a gente tem uma política de aniquilação das coisas. Ah, tá te incomodando? Mata. é, A gente aprendeu isso. Mata a sim, a gente formiga, aprendeu mata o muito. bicho, né? A É. gente aprendeu isso. É, aqui na cidade. Engraçado, eu tinha um pouco isso, assim, não de, tipo, sei lá, tinha uma aranhazinha, ia lá matar. E aí depois, até meu marido sempre foi contra. Daí ele pegava a aranha, ia pôr lá no quintal. Eu faço isso também. Já há alguns anos que eu faço isso, mas eu lembro que logo no começo que a gente casou, assim, eu falava, não, já mata a aranha, imagina, ela vai voltar para cá, sabe? Mas É aí como se depois ela eu fosse fazer, aprendi. não sei o que ela ia fazer, né, Paty? Porque a Então, gente né? Mas pensa aquela isso. coisa de que, não, é uma aranha, tem que matar a aranha, né? Sei lá, aquilo que a gente nem parava para pensar, né, Val? Que é o comum, é o. E aí, depois já muitos anos que eu comecei a ver o lado do inseto também, né? Porque eu acho que é essa questão. A gente aprende a olhar sempre pelo lado humano, né? É, Pelo nosso bem-estar, é o nosso conforto. nosso conforto, a nossa tranquilidade. E se tem É, uma aranha que está do outro lado da casa, mas só de você saber que ela está lá te é, incomoda, você vai matar a aranha. Né? Assim, então, é interessante a gente pensar isso, porque eu acho que isso é a lógica do pensamento, que é a lógica do pensamento que tem que mudar. Eu sim, acho que novos mundos pode ser olhar, pode fazer com que todos os surgir. seres possam Então, viver, eu acho que é né? através dessas pequenas coisas que se as pessoas despertarem para cada coisinha assim, acho que vai mudando aos poucos, né? Sei lá.
É porque eu acho que junto com isso a gente tem que lidar, por exemplo, com as nossas fobias, É, com os nossos medos, com os nossos sim, incômodos, né? é. E às vezes é muito mais fácil você matar o bicho do que lidar com Ah, seus é. incômodos, né? Para mim, Não, o assim, até desafio certo ponto eu superei, mas assim, se tiver um rato, vai ter que matar o rato, porque eu tenho pavor. então, para mim Então, o desafio foi com baratas. com Assim, eu tinha barata, horror de barata. Eu não tenho nenhum problema com nenhum outro bicho, desde que ele esteja longe de mim, não tem problema é, nenhum assim. Tem alguns que eu não ligo nem que fique perto, mas tem uns que é. não. Aí, assim, mas com barata, gente, agora eu não mato mais, mas olha, que foi assim: eu pego uma vassoura, eu varro ela para fora, eu Para converso com fora. ela, eu sei lá, mas eu acho que foi um desafio enorme, assim, sabe? De É, pensar, porque por que a gente também classifica, né, os bichos? é, Porque a gente aprendeu que a barata é nojenta, é sujo, mas a formiga é, também é, gente. A formiga faz a tudo, formiga é super suja. né? Então, assim, mas por que a barata é diferente? Porque ela é É, esquisita, né? é, Sei lá, porque ela é cascuda, não sei. Assim, mas é é. interessante, sabe? A gente pensar, né? Ai, ai. Aliás, me veio na cabeça, eu fui semana passada para São Paulo e vi a exposição lá na Fiesp da Gisele Gisele Belgman, Bel, né? É, tá e bonita, fala né? sobre as plantas, né? Malditas, plantas malditas, nocivas e tal, bem interessante. E essa É, relação também da mulher, né? Esse apagamento da mulher, e que ela fala ali das das mulheres ilustradoras, né? ilustradoras, né? Tipo, As mulheres ilustradoras, que muitas vezes eram usados os desenhos dela, mas não era nem mencionado, né, de quem que era e tal, e dos livros dos homens, né? E eu achei muito interessante, não sei se você viu. eu fui lá para ver essa exposição, É, que eu queria ver muito, porque a outra exposição da Gisele, que é que das foi naquele plantas, eu centro, não vi da eu outra vez. também não, foi no Centro Cultural Judaico lá, né? Ia Eu ter perdi. ido. E aí É, eu acabei não vendo, assim, gostaria muito de ter visto. E aí eu falei, essa eu não vou perder. Aí eu já fui, eu voltei é de viagem e já fui, assim. muito legal. Então, mas eu acho que mas é isso, e Essa ela traz um outro cultura, ponto de vista, né? é a cultura, né? De Que você, acho que é isso, seria um novo mundo a gente pensar a partir do ponto de vista que a Gisele traz nesse trabalho dela, né? é, Para olhar essas plantas não como daninhas, não como isso, nocivas, mas é, como espécies, né? sim, É legal. interessante, interessante da gente pensar, né, essas coisas. É, E eu acho que existe também uma tendência, sabe, da gente não refletir sobre as coisas. A gente vai repetindo, assim. é, Naturalmente, a gente vai repetindo. E aí, em determinado momento, a gente já nem sabe mais o que a gente está falando, porque a gente está repetindo o que alguém em algum momento falou, né? é, Sem saber se aquilo faz sentido ou não. Né? Eu me dei conta disso, por exemplo, como a gente usa muitas palavras que são palavras que são ruins para o povo, para os escravos, para o povo quilombola, sabe? Que são nocivos a eles. E a gente usa uhum, de um jeito que a gente não se dá conta, sabe? Por exemplo, uma coisa que é assim, que é tipo é, criado mudo. é, Como assim criado mudo, gente? pois Criado mudo, é. palavra horrível. Uma mesinha de cabeceira, um criado mudo, Não, e a sabe? gente nunca parou para pensar o que É, significava essa palavra, né? Aí quando eu soube da história, eu falei, gente, não é possível, que coisa, né? então, Era a um gente criado mudo,
Nossa, é muito estranho, é essa coisa cultural mesmo, né? E que a gente não tem mesmo Não se uma. dá conta, A gente não pensa, a hora que a gente não se vê, a dá gente conta. falou. Nossa, assim, isso foi uma coisa, para mim, várias vezes toda vez que eu falava, saía meio ruim, É, sabe? Assim, aí, até assim, logo eu superar tentava isso me é corrigir, medinha de assim, né? cabeceira, porque às vezes não vinha a palavra, né? Então. E essa, como muitas outras, que a gente não É, lembra, né? E acho que esse é um outro jeito de criar novos mundos, inventar novas é. palavras, né? Que dizem outras coisas, que talvez novas, né? Novas formas, né? Outras palavras eu acho bonito também. Palavras. Até lembrei daquele trabalho do Jorge Mena Barreto, que junta as palavras, né? Ele pega duas palavras, junta e ele faz os tapetes com essas palavras escritas assim, das mais diversas. Então, tem, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro alguma assim. Ele pega um pedaço de uma palavra e um pedaço da outra. Deixa eu abrir aqui que eu vou achar uma aqui. Quer ver? Jorge Mena Barreto, tapetes. Ele chama de desleituras. Ah, é. Lembro lá em Familiar, Sorocaba tinha uma. mágoa, É. mendralina, ele vai inventando eulogio, ruído. Ele vai juntando duas palavras, e aí, quando a gente escuta essa palavra que parece que está errada, né? Que ela está assim, que ela é uma palavra estranha, a gente passa a pensar nela, né? Então é bonito a gente pensar assim, como é que a gente pode ir rompendo essa forma única de falar, mudando as palavras, criando outras palavras com significados. Acho que você tem uma palavra também, Paty, no seu trabalho que você usa. Estou tentando lembrar. Eu lembro, acabei É, de vir veio na minha cabeça com aquelas primeiras figuras das espécimes, sabe? Tem alguma coisa que você fala que não é que uma eu palavra. falava. Olha, minha cabeça tá tão ruim que nem. Aí ela vai vir na minha cabeça, em algum momento eu falo aqui. Mas é bem interessante, assim, né? É teve essas últimas séries que eram desinventando objetos, inventando natureza. Agora não sei o que que é. Não, acho que era uma palavra mesmo, que eu tenho ela na É, cabeça, assim, é, sabe? Pode ser que eu lembre em algum momento, é. assim. Daqui a pouco vem. Com certeza. E é interessante, né? Porque essa coisa da linguagem, ela também a gente foi educado a partir de uma linguagem que determina a forma como a gente vê o mundo, né? Porque quando a gente pensa na linguagem dos povos originários, por exemplo, é uma linguagem que ela parte das cosmovisões. Então, por exemplo, uma palavra, ela não quer dizer uma coisa, ela quer dizer um sentimento, ela quer dizer um lugar, ela quer dizer a mesma palavra, quer dizer assim muitas coisas, porque ela não é fechada, ela é aberta. Ela é aberta a um estado de ser, que depende sobre o que eles estão falando, sabe? É tão bonito isso, a gente imaginar. A gente faz isso também na linguagem, porque a gente tem uma palavra que quer dizer várias coisas, mas elas nunca querem dizer estado de ser. Elas sempre querem dizer tem um significado próprio e direto de alguma coisa, né? Elas nunca querem dizer uma sensação, ou por exemplo, tem uma palavra que quer dizer contemplar as estrelas. Pensa, a gente tem que dizer que é contemplar as estrelas, mas eles dizem uma palavra que quer dizer isso, né? Então, eu fiz
fiz alguns 4 meses de aula de Tupi-Guarani, fiquei quase louca, gente, tentando entender um pouco, assim, sabe, como que era. E eu não conseguia aprender super pouco, assim, porque por causa disso, porque a gente precisa de um entendimento dessa visão, dessa cosmovisão, para você poder ter um entendimento da linguagem, da língua, das palavras, né, e da pronúncia, de tudo, assim, né, muito bonito, assim. As aulas eram lindas, assim, falava assim, gente, olha, as pessoas vivem num mundo assim completamente diferente assim da nossa capacidade de enxergar o mundo, sabe? E, eu estava muito interessada mesmo, achei que eu ia conseguir sair do curso falando uma frase, mas eu não consegui falar assim. Falei, gente, a pessoa, eu acho que eu vou precisar fazer muitas, que eu tenho que ficar um tempo numa aldeia indígena para eu conseguir compreender melhor, assim, talvez vivenciando com o corpo, né, essas sensações, a palavra entre na gente, né? Por isso que eu penso que talvez dançar seja uma forma de criar novos mundos, porque é um corpo que se move e dançar aleatório, não dançar uma dança inventada, mas um corpo que se move em dança porque ele se relaciona com as coisas, né? Porque ele quer mover com o vento, não porque ele quer dançar e apresentar uma coreografia, né? Mas porque ele se relaciona com o vento, com a água. Esse é um jeito, eu acho, sabe? Da gente pensar assim, esse corpo que se relaciona com a natureza, né? Assim, também. Pode falar, Fê. Acho que não estou me escutando direito você, acho que está meio. Peraí, deixa eu. Não. Ela está muito. Talvez o outro. Ó, temos um visitante. Sim. Ai, gente, adoro. Não, eu adoro esses gatos que eles Ouviu passam na agora? frente. Agora sim, Fê. Agora. Pois é, deixa eu abaixar o volume aqui da minha televisão. Eu estava ouvindo você falar e eu estava me lembrando daquela frase que eu coloquei lá no Instagram para ti. E assim, porque se a gente não cultiva nosso próprio cantinho, a nossa própria vida, não tem como produzir nada na nossa arte artística, né? Então, quando a gente produz alguma coisa, pelo menos ínfima, pouquinho que seja, como uma frase assim que tu está sugerindo de todo mundo, ou filosófica, ou de vivência, ou de vida, eu acho que isso aí tem uma potência tão grande na vida de pessoas que estão para baixo, estão deprimidas. É como se fosse uma energia de forças que elas recebem com essas frases. Instantaneamente veio a imagem dessas plantas e do nosso cantinho de vida, de cuidar de nossas plantas interiores para poder colocar para fora tudo que a gente sente depois, né? Então, eu acho que tudo que você coloca aí na natureza, tudo é de bom. Eu acompanho o teu trabalho, eu fui na Galeria Camaracó com os bordados, fiquei maravilhada com o trabalho. E o teu trabalho de artista, de artista, não tem como nos trabalhos. É potente, é muito forte, e os olhos são atingidos em cheio. É potente, é muito forte, e os olhos
coração atingido em cheio e entra na alma. Foi o que eu senti. Foi o que eu senti no teu trabalho. Aquela frase foi o que eu senti sobre tudo que eu já coletei sobre ti. Foi isso que eu expressei para ti. Eu não sei se já fizeram alguma frase ou já colocaram alguma coisa para ti. Algumas pessoas me mandaram já também algumas palavras. Eu achei muito bonito você falar de cuidar de ti também, sabe? Porque eu acho que uma das coisas que eu venho pensando muito é que assim, que se cada um cuidar de si mesmo e do seu entorno, gente, isso é um monte. Isso é um monte. Porque ninguém vai ter que cuidar de você, sabe? Então, cada um pode cuidar de si mesmo, pode cuidar das suas coisas. Então, acho que existe uma potência nessa fala de pensar nesse cuidar de si mesmo, cuidar do seu espaço, do seu entorno, da sua casa, que é também um ato político. Se a gente consegue entender que a gente cuidando de si, cuidando do entorno, né? Porque quando a gente cuida da gente, a gente naturalmente cuida de quem está ao nosso lado. E quem está ao nosso lado sendo cuidado, ele cuida de outras pessoas que estão ao lado. E isso vai virando uma coisa, assim, né? É bonito isso, assim. Eu acho que essa ideia de pensar o cuidado, assim, com as plantas e com, ah lá, mais um gato. Assim. E aí, assim. Prazer, tem é a Celina. Celina. Assim. Ah lá. Ai, tem mais um. Ai, gente. A Paty também tem um gatinho lá, assim. Você prendeu ele para fora? Tenho duas gatinhas, só que elas que estão lá fora no jardim. Elas adoram um computador, né? Um notebook, elas têm que passar bem na frente. Mas é engraçado, eu já acho muito curioso que esses gatinhos passam na frente do computador, né? Sempre vejo assim. E é bonito, né, da gente pensar, porque, por exemplo, até cuidar de uma planta exige, né? Às vezes eu falo assim, acho que eu não vou no ateliê, não dá para não ir, porque eu preciso conversar com as minhas plantas, elas estão lá sozinhas se eu não vou, sabe? Então, assim, tem uma coisa assim da gente pensar como é que a gente cuida também, né? Não é só a questão de eu ir para o meu trabalho, eu vou porque também eu cuido daquilo que tem lá, né? Então, acho que isso é bonito, assim. E acho que a delicadeza com que a gente pensa a vida, ela acaba aparecendo no trabalho. Talvez por isso você tenha sentido isso, Fê, quando você viu os livros de artista, os cadernos, né, o bordado, porque eu acho que isso tem, na verdade, um cuidado para mim, que é essa forma de pensar, né? Como é que a gente é quase como é que eu posso também cuidar um pouquinho do outro, sabe? Assim, quando a gente apresenta uma coisa que tenha um afeto, que tenha uma sei lá, uma delicadeza mesmo, né? Enfim, fiquei pensando um pouco nisso, né? A Fê caiu, tá voltando aqui. Mas é interessante mesmo. E assim, eu queria propor também, Valéria, que estava me lembrando de uma oficina que eu fiz também online com o pessoal muito legal, sobre também natureza e essa pegada que tu tens. Aí, eu me lembrei que eles sempre têm uma ação de fazer um chá. E todos que estão vai tomar um chá para potencializar e energizar o ambiente que a pessoa está, a pessoa que vai falar. Então, assim, eu queria te dar essa dica e essa vivência minha de oficinas, né, online, eu achei super interessante. Já na oficina, já dizia de cara, leve o chá. Se seu chá e leve. Aí, então,
seria interessante também, consigo também proporcionar e perpetuar também esse online de oficinas e ateliê também, quando estiver coletivamente produzindo, todo mundo com seu chá, cada um adota uma caneca ecológica também, e assim vai se multiplicando as pequenas coisinhas que a gente pode fazer de não ter mais descartáveis, poluir mais o ambiente com tantas coisas descartáveis, né? Cada um adotando uma. E você sabe que nessas aulas de Tupi-Guarani que eu fiz durante esse tempo, a gente tinha que fazer um chá, que era um moã, que eles chamavam, sabe? E aí, assim, a gente já vinha com o chá, aí antes de começar a aula, ele perguntava para cada um quais eram as ervas, pelo menos 2 ervas que tinham que ter o chá, e aí ele perguntava quais eram as ervas que estavam no chá de cada um, e aí ele ia contando assim quais eram as energias que estavam ali junto com aquelas ervas, sabe? Então a gente vê o chá por um outro ponto de vista também, mas aí eles trazem essa ideia de que o chá está vivo e a energia das ervas do chá eles estão ali como um lugar de proteção, sabe? Eu achei tão bonito. Agora você falou do chá, eu lembrei. Eu tinha esquecido disso também nas aulas de Tupi-Guarani, que era achar 2 ervas para fazer o chá, né? Tinha assim uma série de coisas e já era um ritual, sabe? E o tempo, eles começavam sempre atrasados, porque não é o seu tempo, é o tempo da aldeia. Se acontece alguma coisa na aldeia, a gente ficava às vezes horas esperando para começar a aula, sabe? Aí eu falava assim, gente. E no começo, primeiro eu levei um susto, assim, sabe? Mas depois eu falei, gente, é claro, né? É claro. Porque a gente está nesse tempo todo assim. Isso é também uma desconstrução dessa ideia de tempo que a gente tem, que a gente cria e que a gente estrutura, né? Também eu achei interessante, mas a gente teve que lidar com esse tempo todo confuso deles, que era o tempo da aldeia, sabe? Assim, achei interessante, né? Super interessante. Bonito. É É um só ia relato super interessante sobre o chá. Eu ia comentar isso do chá também, que achei tão bacana isso, né? Porque, na verdade, para a gente o chá não tem um significado nenhum, né? Você vê as diferenças e ah, os Ou saberes, né? Os saberes tem dos como povos. medicamento, às vezes, ai, toma um Sim, chazinho para acalmar, ou toma um chazinho, sim, né? Assim. mas, né, eles têm todo o conhecimento, né, dessas plantas, dessas ervas e dessa energia que essas plantas trazem, bem, bem bonito. E aí Eu acho também, desculpa, Val, que pode falar. estava lembrando, você falou estava falando do seu trabalho, das delicadezas, né? E a gente já tinha comentado isso antes. Então, acho que essas pequenas delicadezas, que nem isso do chá, da erva do chá, e a delicadeza do seu trabalho, que na verdade é um trabalho que tem uma potência tão grande, fala sobre coisas tão fortes e só que de uma maneira tão delicada, né? Isso também é uma forma da gente pensar em novos mundos que sejam movidos, que a gente seja mais movido pelas delicadezas, eu acho que seria tão legal. Ai, que lindo. Sabe o que eu lembrei, Paty? Hum. Estou escrevendo aqui, peraí. Eu lembrei que assim, eu tenho pensado muito assim, o que será que a gente ouve mais? Quando alguém grita ou quando alguém sussurra, sabe? Aí eu fico pensando, eu falei, nossa, eu acho que a gente ouve mais quando alguém sussurra, né? Então aí assim, essa ideia da gente sussurrar ao invés de a gente gritar,
talvez seja uma forma da gente pensar como é que a gente se coloca no mundo, né? Assim. Porque no E mundo tão cheio de gritos vai ser mais um grito, né? E enquanto um sussurro, talvez você consiga se comunicar mais. É bem legal essa ideia, Val. eu fiquei pensando, sabe? Eu tenho pensado bastante, eu tenho feito umas aulas de canto, porque eu falei isso para o Guga, né, para o meu professor. Falei, eu não sei cantar, né, gente? Sou péssima, ainda dou e não sei. E eu acho que eu sou incapaz de aprender os tons, as notas musicais, sei lá. Só que eu falei, olha, eu abri mão. Aí eu acho que ele também abriu mão. Assim, então ele fala assim, ai, agora ele já não fala assim, pega o tom X, ele fala, pode começar com qualquer tom. Assim. Ele fala, essa daí, ó, não vai aprender. Mas eu não estou preocupada com esse aprender. Eu estou preocupada em como é que o meu corpo lida com os sons, né? Como é que eu posso, o que, que pode o meu corpo a partir do som, né? Nesse sentido de pensar e aí eu falei, eu estou interessada no sussurro. Aí ele falou para mim, para a gente sussurrar, a gente precisa também gritar, porque a gente precisa saber a diferença entre o sussurro e o grito. Eu falei, nossa, Guga, então acho que eu não vou conseguir sussurrar nunca, né? Porque é uma pessoa que não grita. Muito difícil eu gritar. Acho que eu nem tenho isso dentro de mim mais, né? Já tive um dia, mas hoje acho que eu não tenho mais. Mas foi muito engraçado, assim, porque a gente começou a pensar nessa ideia, sabe? Desse sussurro, né? E eu acho que é isso, existe uma potência na delicadeza, uma potência no sussurro, uma potência nessa forma de chegar que não empurra as pessoas, mas traz, né? Porque eu acho que às vezes a gente faz coisas que a gente empurra as pessoas para longe. E acho que a Né? gente tem que realmente buscar alguma coisa para atrair. Então, é uma forma de se conectar com as pessoas, né? Falar Eu de acho. coisas importantes, tocar em assuntos importantes, mas de uma maneira, né, delicada. E falar, né, sobre tudo mesmo, Sim. com essa delicadeza, com esse amor e com É, esse. Porque eu acho que a gente consegue uma conversa, gente, consegue tudo, absolutamente tudo. Porque a gente não consegue, o que a gente não consegue é quando a gente grita, porque você nem escuta quando o outro está gritando. é. Sabe? Então, assim, então às vezes eu fico, você não, eu às vezes quando eu vejo essas passeatas assim, eu acho que elas são importantes esse posicionamento, mas a gente não sabe muito bem o que as pessoas falam. Hum. É muito mais o corpo do que um gesto de falar alguma coisa, porque fica sempre tudo muito ruidoso nesses É. lugares, sabe? E aí eu fico pensando, o que, que é? Será que é esse corpo? Será que esse é o melhor corpo para a gente protestar? Ou talvez seja a gente criando as rendas do micélio, assim, nos lugares, de repente está todo mundo tomado por esse micélio, assim, e vai brotar em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele é uma coisa que vem sussurrando, escondido por baixo da terra, sabe É. assim? E que de repente vai florescer em vários lugares ao mesmo tempo e que as pessoas não vão dar conta de conter aquela Uma força, invasão. uma invasão de É. delicadeza, sei lá, Lindo, sabe? é. Não sei, eu Seria acho que maravilhoso. eu aposto nisso, sabe? Numa invasão de delicadezas. Eu super apoio. Sei lá, eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu não vejo de outro jeito. Porque senão a gente não é com a violência que a gente fala sobre a violência, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso. É lógico, né, gente? A gente não pode esquecer do lugar, sei lá. Eu sempre tenho que lembrar que eu estou num lugar extremamente privilegiado, de que eu sofri muito pouca violência na minha vida, tenho dores muito profundas, mas elas não foram causadas por violências especificamente, mas por perdas, por morte, por outras coisas, né? Mas eu não sei o que é.
sofrer de fato uma violência, assim, em nenhum aspecto mais físico, assim, né? Então, eu acho que é também difícil, talvez para uma pessoa que tenha sofrido, de repente, não agir no mundo com essa violência, né? É, Então, acho a que é gente também. esquece desses detalhes, realmente. Mas, As pessoas fica complicado, né? Como você ter tanta delicadeza se você foi criado em uma situação tão adversa, né? Sem nada de... É difícil. Mas é uma questão também das pessoas, sei lá, que vai tocando as pessoas. é uma forma, né, É, Paty? Eu acredito muito nessa forma, é, porque eu estava conversando, eu almocei com meu tio hoje, que é psicanalista, né? Aí eu adoro almoçar com ele. E daí fala é. umas coisas, gente, que é muito engraçado, coisas que eu, tipo, não me dou conta. Aí ele fala umas coisas do meu trabalho, eu falo, meu Deus, eu nem me dei conta que eu estava fazendo isso, assim. É, É muito engraçado, né? E aí ele falou uma coisa, assim, que eu fiquei pensando, né? Que a gente só consegue mudar a forma como a gente lida com as coisas quando a gente aceita a dor, assume que você tem aquela dor, assume que você tem aquele incômodo, assume que você tem aquela tristeza, assume isso como uma questão. E que é, de novo, aquilo que a gente começou lá no começo, ficar com o problema. A gente é. assume que está tudo isso aí, a gente aceita, acolhe, e aí a gente Uhum. consegue transformar isso em Ah, delicadeza. Né? Eu acho que quando a gente lida com isso, a gente consegue não continuar reverberando a mesma coisa. é, Mas eu acho que às vezes é difícil lidar, sabe? muito. Muito É, difícil. Eu fiquei pensando quantos anos que eu fiquei meio que negando, assim, como se minha vida tivesse sido ótima. Não, gente, apesar do meu pai e da minha mãe ter morrido, minha vida foi ótima. Não foi ótima, sabe? Tiveram muitas questões ali que foram muito difíceis e que, tipo, foi muito difícil. Então, assim, acho que quando eu fui me dando conta disso, eu consegui relaxar, sabe? E aí a gente consegue transcender no trabalho também, porque o trabalho é uma extensão da gente. A gente consegue levar para aquilo lá a verdade, porque aqui se trata de uma verdade. E a gente mascarando aquilo que a gente sente, o trabalho não vai ter essa verdade, porque ele reflete o seu interior, né? Então, eu acho que, de repente, em algum momento, eu resolvi escancarar. Meus cadernos escancaram qualquer coisa. Você começar a ler os cadernos e falar, nossa senhora, você vai ver coisas assim, porque eu vou escrevendo as coisas que eu sinto, que me vêm, né? Assim. Mas é interessante da gente pensar, sabe? E talvez a gente criar novos mundos seja acolhedor, sabe? Que a gente carrega e, de repente, transformar ele em delicadeza, né? Talvez seja bonito isso. gente, a conversa tá tão boa, mas vou ter que sair mais cedo. Tem problema, Paty. Assim, aqui é aberto, Boa, entre sai a hora que quiser. Assim, saída. a Ai, gente boa Até saída. mais, Até mais. A gente. gente se encontra Beijo, até a novamente. próxima, beijo, viu? Paty, até. Obrigada, Val, adorei, viu? Também adorei. Bom, Assim, muito bom. tchau. Tchau. Eu estava pensando aqui no nosso papel, o papel do artista disso tudo, né? Eu lembrei, eu abri o WhatsApp aqui no meu computador para ler aqui uma amiga. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, ela é dentista, muito sensível e está em São Paulo esses dias. A filha dela está formando agora em biologia na USP, ela está toda feliz lá na colação de grau. E ontem ela assistiu uma aula na USP do curso de biologia. E eu tenho muita ligação com essa filha dela, né? Assim, pelos assuntos, né? Pela biologia em si. Uhum.
E aí essa minha amiga estava assistindo a aula lá, a última aula, né, lá na USP, e aí 11 horas da noite, ela me mandou uma mensagem assim: Fê, tô enlouquecida com a professora, tô chocada, não consegui desligar dela no minuto, tô pensando em você direto. Aí eu perguntei, por quê? No outro dia, né, que eu fui ver isso no outro dia de manhã. Aí ela me respondeu assim: ser artista e ser professora é uma missão tão importante de fazer cada aluno pensar. Aí eu falei, mas você também é professora, porque ela dá aula no curso de odontologia. Aí ela respondeu, sim, mas a parte técnica da odontologia limita. É muito bom poder transformar, tirar da zona de conforto. Muito bonito o seu trabalho. E vejo a arte com esse potencial gigante. Aí eu achei interessante que quando você falou da inércia, no início da conversa, eu lembrei dela me falando isso, tirar da zona de conforto, né? E no meu caso, eu sou artista, estou tentando resgatar essa artista e Ela tá aí, professora de Fê. arte, né? Assim, eu acho que eu já falei nos outros encontros, né? Pela minha formação em design gráfico, isso me atrapalha, porque eu estou acostumada a trabalhar pensando num cliente, num projeto, num público. E o trabalho da arte, ele é maravilhoso, porque você não tem que estar preso em nada disso, né? Então, é nesse sentido que eu Com falo assim, certeza. estou procurando, buscando, né? Colocar. Peraí, deixa eu ver. Ela não está conseguindo abrir a câmera. Nossa, eu acho que eu não consigo aqui, Fê, abrir sua câmera. O que eu consigo é só mudar o som, ou consigo desligar o som, abrir a câmera, eu acho que eu não consigo. Mas a gente consegue escutar você aqui. E aí, continua, Fê, perdão. Para nós está aparecendo só o microfone, né? Não aparece que tem câmera. O meu computador, eu também não entrei nele, porque também estava com esse problema. A câmera parou de funcionar. Por isso que eu estou no celular. Mas aí eu estava pensando nisso, assim, eu estou amando buscar essa artista, né? Que Está sendo delícia. ótimo. Então eu fico vendo assim no dia a dia, por exemplo, quando eu saio aqui da minha casa e estou indo para a escola trabalhar, tem uma trilha, uma pista, trilha não, uma pista de caminhada perto das árvores. E não tem jeito, assim, eu fico vendo as pessoas naquela correria, atrasadas, né? A maioria olhando no celular e não tem jeito. Eu já reparei, assim, toda vez que eu saio daqui de casa para ir para qualquer lugar, mas quando eu estou indo para a escola é diferente. Porque eu já estou pensando na aula e tudo, o que, que eu vou trabalhar no conteúdo de arte. Não tem jeito. Toda hora eu paro. É flor, é passarinho, é uma árvore, é uma coisa que eu tinha observado antes, é um graveto, é um bambu. Cada dia. Aí eu comecei a postar isso no Instagram, comecei a registrar isso. Eu falei isso em outro encontro aqui, que eu faço essas caminhadas aqui nessa pista, que circula o bairro, né? E meu filho fala: ah, mãe, não dá para fazer caminhada com você vê beleza em tudo. Mas o artista ele tem essas pausas, né? Ele consegue ver a beleza, realmente, consegue ver a beleza em tudo. Né? Quando a Patrícia estava falando das formigas, eu lembrei, eu ganhei uma orquídea aqui, a orquídea está ali em cima do móvel, e tem uma aranha morando lá. Eu não consigo, toda vez que eu vou pôr água na orquídea, eu não consigo tirar a aranha de lá. Qual que é o problema dela estar lá fazendo a teia dela né? Então a gente tem essa sensibilidade de ver beleza em tudo, que eu acho que passa muito pelo olhar da criança. Porque as pessoas vão ficando adultas. Hoje eu estava ouvindo um podcast do Pedro Vinícius, que é aquele jovem que cria umas estampas, umas ilustrações super bem-humoradas. Não sei se você conhece. Pedro Ai, não vou Vinícius. anotar aqui, não. Vinícius. Pedro Vinícius. É um humor, assim, é interessante que no podcast da revista Brava, ele fala que o trabalho dele é um punk fofinho. Porque tem muita ironia, mas é bonitinho, né? E aí ele fala isso, assim, que quando
que ele sente que ele desenha, ele sente não, ele desenha como uma criança, e que bom que ele desenha como uma criança, que ele não perdeu a criança interior dele, né? Então, enquanto eu estava ouvindo esse podcast, eu pensei assim, gente, eu também, as minhas ilustrações são muito infantis. E as pessoas eles falam assim, mas você faz um desenho infantis, né? Como se fosse uma ofensa, assim, como se fosse uma crítica. Eu acho massa quando eles falam isso, porque eu lembro que quando eu estava lá atrás, quando eu era criança, quando eu estava na pré-adolescência, eu tinha isso comigo, assim, eu nunca vou deixar essa criança morrer. Eu vou ser adulta, mas eu quero continuar com uma alma de criança, né? E isso aí, graças a Deus, estou conseguindo manter. Mas eu estava querendo dizer assim, do olhar da criança. Olha que legal a criança mamando. Esse olhar da criança, né? Que em outra conversa nossa, que eu falei da pracinha, né? Que parecia que uma criança estava chamando a outra para brincar na pracinha. E os adultos, a maioria, eles perdem essa criança. Eu estou falando assim, os adultos que eu convivo, né? Vamos falar assim, fazer um recorte nos pais dos alunos, os pais dos alunos adolescentes. A maioria são adultos. Eles não conseguem ver essa criança. E eu acho que os artistas, muitos professores, né? Porque eu estou aí nesse meio do artista e do professor de arte, eles conseguem manter isso. Esse olhar, né, para a formiga, para a joaninha, para a aranha. É como diz meu filho, né? Você vê beleza em tudo. A gente consegue, é como se a gente tivesse uma lupa e a gente estivesse andando com uma lupinha, assim, observando esses detalhes, né? E eu acho que é um exercício também, né, Fê? Fer, a outra Fê, eu desliguei o seu. Ao mesmo tempo que eu desliguei um microfone, desligou o outro. Eu fui desligar um, agora eu não sei como liga de volta, viu? Aí assim, aí assim. Mas é interessante, porque eu acho que essa visão da criança, né, é sempre uma coisa muito inaugural da gente pensar que você olha como se você estivesse olhando tudo sempre pela primeira vez. Porque ela não tem tanta camada como a gente tem. Então, é sempre um olhar pela primeira vez. É muito bonito isso. A É um gente não encantamento, né? perder esse encantamento pela vida, né? O Walter Ugumãe fala que é urgente viver encantado, sabe? A gente não esquecer desse encantamento, né? E eu fico pensando, né, que a coisa mais fácil que tem no mundo é a gente se desencantar e a gente não perceber o encantamento das coisas, porque o cotidiano nos leva para esse lugar que é um lugar do desencantado, né? Do ritmo acelerado, do afastamento do sensível, né? E acho que a visão da criança está justamente, né? Que bonitinha, está justamente nesse sensível, né? Nesse encontro com algo que é sempre surpreendente, né? Muito bonito, assim, né? Como a gente pode olhar para o mundo a partir desse olhar da criança, sabe? Um interesse, uma curiosidade, né? Olha, Lafê, esse aqui fala muito do que tu está falando agora, é a arte da natureza. Só sobre isso que tu falaste agora, tu falaste sobre esse livro aqui. Muito bom. Eu não estou vendo. A arte da natureza. De quem que é, Fê? Da minha irmã esse livro, eu peguei hoje para arrumar, a estante é da Nideuce Lima. Nideuce. Nidelce Lima Rocha. A arte da natureza. Eu acho que esse lugar do encantamento, sabe? Eu tenho um livro que eu li já na pandemia, porque foi eu estava escutando eu acho que eu fiz um curso na pandemia na Casa do Saber, gratuito, com o. Ai, gente. Ai, tem aquele curador de São Paulo, super famosão lá, esqueci o nome dele.
daqui a pouco eu lembro. Eu fiz um curso durante a pandemia e ele cita esse livro. E eu fiquei muito curiosa com o livro, comprei o livro. E esse livro ele conta sobre os arborígenas da Austrália. E aí eles contam como é que eles nomeiam o mundo a partir do encontro. Gente, aí assim, tem uma coisa assim, que eles falam assim, que quando uma grávida tropeça no deserto, é porque ali está a linha da proteção do filho. Então, ali ela sabe qual é o sagrado daquela criança, assim, sabe? No lugar onde ela guarda aquele lugar, que é o lugar da origem, assim, né? E aí eu fiquei pensando que a gente, mesmo vamos supor que a gente não tenha condição de estar na natureza, porque sempre quando a gente fala isso, parece que assim, exige uma condição de você estar em algum lugar, que não é onde você está, né? Porque eu acho que isso é uma outra coisa que é sempre uma boa desculpa para a gente não fazer essa. Ah, mas eu não consigo estar agora na natureza, não consigo ir, então eu não consigo fazer isso. Eu acho que se a gente encontrar um jeito de renomear as coisas da nossa casa, a partir de um lugar do afeto, como se a gente criasse uma relação com os rios, com as águas, com as coisas, porque, na verdade, tudo que a gente tem na nossa casa já foi natureza, porque tudo vem da natureza. Então, qualquer coisa de madeira é uma árvore, né? Assim, então, as fibras são árvores também, são do, sei lá, do tucumã, dessas treliças de cadeira, dessas coisas, né? Então, assim, se a gente vai olhando, ou fibra sintética que seja, mas assim, na verdade, a raiz dessas coisas, ela está na natureza. Talvez elas não tenham vindo da natureza tão especificamente, porque elas foram fabricadas pelo homem, né? De alguma outra forma, né? Mas ainda assim elas acabam utilizando de algum recurso, né? O que eles chamam de recurso da natureza para que ela exista. Então, isso me faz pensar assim, que se a gente passar a olhar as coisas do nosso redor e renomear as coisas a partir de lugares do afeto, a gente começa a ter uma relação sensível com a vida também, né? E acho que isso é um mundo possível, que é ressignificar as existências inanimadas da nossa casa, assim, sabe? As coisas que são objetos e que podem trazer para nós uma energia para além daquela eu, por exemplo, é difícil falar porque não tem nada na minha casa que seja para decorar a casa, sabe? As coisas que tem na minha casa são coisas do afeto, são lugares que eu já fui, são pessoas que me presentearam com alguma coisa. Eu nunca comprei uma coisa para ornamentar, sabe? Eu não tenho essa prática, não sei, por algum motivo nunca tive, né? Assim, porque talvez eu sempre tive esses encontros e aí eu ia ganhando as coisas e eu entendi que então eu nunca ia precisar comprar, porque essas coisas iam tipo chegando até mim, né? Mas eu fico pensando isso, sabe? Como é que a gente pode pensar e talvez seja olhar para a nossa casa a partir do olhar da criança, do ponto de vista da criança. O que será que ela enxergaria, né? Dentro dessa forma da gente estar no mundo assim e da gente. Como é que será que ela olharia a casa? Como ela entraria na casa, sabe? Porque existe um ponto de vista também que é da altura, né? Que é da estatura, que é do tempo. São coisas que são inerentes. E quando a gente fala em contemplar, por exemplo, a gente está voltando para esse lugar da criança, porque a criança tem isso. Ela tem um tempo próprio, a gente que acelera ela.
Naturalmente, quando a criança é pequena, ela anda devagar, ela olha as coisas, ela se atenta às coisas, ela para, ela fica ali um tempo, né? Se você não apressar ela, ela vai te dar um outro ritmo, né, de estar no mundo. E é bonito isso. E aí eu acho que isso que você faz na escola, né, Fê, também, e esse olhar para essas coisas assim, é um jeito de pensar novas formas de estar no mundo, sabe? De questionar um pouco também. Será que isso pode ser feito só assim? Ou não? Será que. Porque ó, assim é a convenção, né? Mas o que seria a não convenção disso, né? A gente colocar uma coisa que é talvez o oposto da convenção, do conceito, para que seja discutido com o mesmo peso do conceito, né? Porque a gente tem uma tendência de excluir. E eu fico pensando o que seria o mundo se a gente pudesse incluir ao invés de excluir. Então, eu vou falar sobre o conceito, mas eu também vou falar sobre a fabulação, né? Eu vou falar sobre o amor, mas eu também vou falar sobre o ódio ou sobre as outras coisas, né? Então, assim, como que seria isso, sabe? A gente ter essa capacidade de incluir as coisas todas, né? Dentro dessa nossa forma de pensar, assim, as fabulações, os encantos, né? Como uma habilidade mesmo de compreender que a gente não precisa subtrair, a gente pode somar, né? Assim, eu fico pensando isso, sabe? É bem diferente, né? Muda, não muda? Acho que toda a perspectiva daí, não é? É. Porque aí a gente abre, né? Sempre. Eu fico pensando nisso, porque uma das coisas que acontece nessa coisa do bordado também é que sempre aparece alguém que quer me ensinar. E eu sempre fujo, assim. Eu falei: não, 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 não me ensina, porque eu não quero aprender. Porque se eu aprender, talvez eu tenha que fazer assim. E eu não Mas quero você, tanto. quando você está no encontro, você não borda? Eu bordo. Eu Ah, bordo tá. também. Às vezes eu Do bordo, seu mas aí jeito. do meu jeito, é. Mas aí, assim, às vezes a pessoa vem assim, ah, mas você quer que eu te ensine? Porque às vezes vê que eu estou bordando, sei lá, Uhum. eu boto bastante, assim, sabe? Eu tenho os bordados que ficam aqui em casa, e assim, o problema é que às vezes eu faço coisas super lindas e, tipo, depois eu não sei como eu fiz. Assim. Aí eu falo, nossa, como será que eu fiz isso agora? Não lembro mais, assim, porque, tipo, eu falei, ah, mas tudo bem, gente, ó. Eu estava É procurando o sobre livro isso. aqui para vocês. É, Ai, que bom que você pôs aqui, eu Fê. observei que tu não bordaste nada naquele dia, só estava ajudando a gente. Aí eu fiquei também, agora essa pergunta aí me cabiu como uma luva. Será que a Valéria nunca borda nada quando ela está ajudando a gente, orientando a gente a fazer os bordados? Nunca borda É nada, porque ou de eu vez acho em que o quando ela pega bordado, e por exemplo, senta. é que assim, ó, lá em Belém, a Fê está em Belém, Fê. Aí Isso, assim, ó, as duas Fernandas, uma em Minas e a outra em Belém, né? Aí assim, o problema é o toma-te. seguinte, as duas vezes que teve o bordado lá, tinha muita gente. Nossa, tinha um dia que tinha umas 50 pessoas que foram chegando e saindo, E a que foi todas. e depois a outra tinha umas 25 pessoas. Aí eu fico meio na logística, assim, de organizar, assim. Daí não dá para eu Aham, sentar e ficar lá bordando com todo mundo. aham, Então, aham, assim, agora, quando sim. tem menos gente, eu sento e bordo. Depois, quando as pessoas foram indo embora, eu Ah, sentei. Quando vai sobrando espaço, eu sento e bordo também, né? Assim, Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar aqui, ó. porque faltou a fotografia de te ver bordando. Assim, ó, assim. Meus bordadinhos Eu vi aqui, ó. todo mundo bordando, menos a Valéria. Olha aqui o paninho dela Ó, bordado. meu paninho aqui, ó.
Peraí. Olha como ela essa borda eu tô direto. Olha. Que Aí isso aí tem. é Não tô ponto vendo, cheio, eu tô ponto, no ponto celular, baixo ou é eu tô ponto vendo. mesmo Agora eu tô. aleatório? Não, não sei, Olha, Fê. Não faz outro. pergunta difícil para mim. Eu não sei Ah, porque eu não bordar. sei também bordar, mas eu tô achando muito lindo esses pontos aí que tá aparecendo aí. Ô, Val, para você Olha. aparecer aqui para mim, você tem que falar alguma coisa, que aí Ah, tá. Aí você vai aparecer, tá bom. Eu vou é falando porque aqui, eu tô no ó. celular. Então, Ah, esse agora é eu. um. Aí Nossa! tem um outro, ó. Esse daqui, que também eu bordo enquanto eu tô ouvindo as coisas, ó. Ai, que lindo! Parece com seus desenhos. Então, São os É, seus meu Deus. desenhos? esses bordados, São. eles não tem risco, sabe? Eu vou Não tem Uau! risco. construindo Tu vai... ele Aí eu enquanto não tô. acredito que não tem risco em cima. Não tem risco. É assim, é Que bordado sem risco. isso! Tá tudo E na esse cabeça daqui, da mulher. ó, já tem um ano que eu tô bordando. Aham. Olha Nossa, isso que aí. lindo! É uma Aí manta. esse daqui, ele é grande, ele é um pano desses que eu levo para abrir o bordado, tá vendo? Ó? Esse ainda vai Aham. demorar bastante tempo para ficar pronto, mas Sim, eu tu vou vai, tu fazendo vai ele encher. devagar, assim. É, devagarzinho, fica mais bonito. Olha só, olha, tem muita coisa aí nesse pano, rapaz. Um Gente, ano isso é bordando ele, quase tá? uma Faz um copa, ano isso que eu tô parece uma bordando, ó. coberta. Nesse Não, maravilhoso. bordado. Esse daqui, alguma hora, ele vai ficar Acho que pronto, mais não ela sei quanto termina. tempo, acho que vai mais um ano É, ainda. Mas tudo bem. Aí não, eu eu acho fico. que mais, porque tu Esses tá são. pegando muita prática, eu acho que mais um semestre, 6 meses. Eu fico aqui bordando, gente. Senão eu morro de vontade de bordar quando eu abro o bordado e eu não consigo bordar. Nossa, eu fico vendo as pessoas bordarem e eu não consigo. É assim. Você Legal. também borda, Nanda? Ela Você também bordou Bordo, os borda? dois bordo. Eu bordados. gosto de eu gosto de fazer coisas pequenas. Eu, particularmente, nunca aprendi a bordar nada na minha vida. Sempre quis aprender a bordar assim, tricô, eu não sei fazer. Não sei bordar de assim, aí faz o ponto X, faz o ponto, sei lá, baixo, a mamãe sabia. Aí o que eu peguei para bordar foi um vestido meu que eu bordei assim num desenho que eu vinha de design gráfico numa revista. Achei tão lindo aquele bordado. Eu peguei e desenhei o vestido e desenhei o bordado no papel. Aí depois eu fui pro vestido e desenhei com a linha aquele bordado. Aí que eu fiz, mas foi com strass, foi com, como é que chama aquela fitilho, fazendo rosas. Aí Foi a você minha primeira bordou experiência mesmo mesmo com essas de coisas. bordar mesmo, foi a primeira experiência, foi essa. Aí depois eu acostumei a ficar fazendo essas coisas de linha, de traçado, como a Valéria mesmo falou lá na oficina. É o corpo, é a mão, é a cabeça, tudo junto. A gente não borda só com a mão. Eu aprendi, eu trouxe essa experiência dela para minha vida que eu nunca mais vou esquecer do que ela falou lá no bordado. É verdade, a gente borda com o corpo. É isso mesmo. Eu não sei Que bordar, mas lindo. eu pego a prática rapidinho. E eu aprendi a fazer crochê com as minhas irmãs, que elas faziam muito sapatinho de criança, acho que elas fizeram oficina, não sei. Eu via elas bordando muito sapatinho de criança, aí achava bonito. Eu aprendi a fazer trancinha, aí depois um ponto baixo, depois um ponto alto, depois eu fui vendo e pedindo para elas me explicarem como é que faz cachinho, que é o caracolzinho. E assim eu faço umas doidices, assim. Já dá para fazer uma blusa de fio, daquele fio cru. Como é que chama aquele fio cru grosso? Barbante. Bolsa, já sei fazer. É assim, mas tudo empírico, assim, vai da vontade de querer aprender. Ah, mas é É muito assim. legal, E eu você acho. lá? Você Isso borda é alguma outra coisa? coisa, é uma liberdade, né? É. Eu já tentei. Eu fui num grupo de artesãs que tem aqui em Patinga. Uma vez eu fui passar uma tarde com elas lá para aprender a bordar e tudo, mas eu não consegui, não tive paciência, fiquei mais batendo papo, conversando, porque
Eu vou até mostrar para vocês, eu fechei a câmera que eu fui ali Mostra. no quarto, mas eu não bordo, não. Eu vou mostrar o que eu. Mas você borda na 3 fotografia, projetos. não é, Fê? Não. Eu vou mostrar para vocês 3 projetos que eu já. Mostra. Eu faço o desenho e as bordadeiras bordam. Deixa eu ver, gente, como é que eu viro essa câmera aqui? Ah, eu acho que você Opa, clica mamãe. nela, aí vai aparecer um íconezinho. Opa, mamãe. Não tá bom. Então eu vou virar, vou segurar aqui. Isso aqui é um bracelete. Ah, que Olha lindo! só, numa coisa pequena, delicada. Gente, eu queria virar essa câmera. Não consigo. Ah, vou fazer assim. Dá para ver? Ah, que dá. É o bracelete. Esse aqui. E você que Nossa, é desenhou, muito Fê? design, Olha que lindo. bracelete. Isso aqui é Uzi Olha, Minas, bolsa. é a indústria que tem aqui, né? Uhum. Então, a linha do trem. Embaixo está escrito Uzi Minas, Mas quando ele Ipatinga. usou, Esse aqui é um panô de pendurar na parede. Que lindo. tipo um quadro, né? Então, o que eu. É Que tipo um quadro. lindo. E aqui Olha, gravete, é né? lindo. Esse aqui, então, esse da Uzi Minas, ele é mais antigo. Eu fiz um curso há um tempo atrás, acho que foi em 2017, de educação patrimonial. Então, a gente tinha que desenhar os patrimônios, os bem tombados da cidade. Mas os desenhos estavam muito parecidos, aí eu resolvi desenhar a Uzi Minas também. Aí tem, né? Tem outros desenhos, foi uma coleção que eu fiz aqui. Na época, eu mandei os desenhos para essa Casa do Artesão, que tem aqui na cidade, né? E uma ONG de bordadeiras é que desenvolveu. Aí tinha almofadas, panos, pano de prato. Esse é um dos desenhos, acho que foram uns 10 desenhos. Esse aqui já é um bracelete no jeans. Que lindo. Eu Não, tenho um bracelete, esse está bem bonito, hein, Fê? Bem colorido. e aqui, esse já é um bracelete de uma coleção que eu criei. Uma amiga fez o doutorado lá em Belo Horizonte, ela pesquisou os ladrilhos hidráulicos de uma determinada região lá da cidade. Aí ela pesquisou escolas, igrejas, e aí, quando ela estava finalizando o doutorado, ela convidou alguns amigos artistas, pediu para cada um que criasse algo relacionado com aquelas fotos, daqueles ladrilhos. E aí eu fiz isso. Então, assim, eu tenho blog ainda, hein, gente? Eu sou vintage. Lá no meu blog tem as imagens. Isso aqui, então, esse desenho aqui é baseado em um dos ladrilhos, sabe? O projeto chama Pisos de BH. Estou querendo retomar com esse trabalho, que eu gostei demais. Então, assim, eu fazia o desenho com canetinha, cada pontinho, cada cor que vocês estão vendo aqui, eu mandei o desenho e aí a bordadeira fez igualzinho assim, bem parecido. Agora, esse outro aqui é uma pulseira, que é de barbante colorido. Olha que linda, mas ela é estruturada, meio tipo uma escultura, né? Deixa eu pôr mais ou Fica menos. meio tridimensional, né? Meio durinho. Olha que Mostra ela aí de é novo linda. de babu. Olha no braço dela. É bem linda essa. Então, essa aqui, na pandemia, Super design. eu Lindo. dei o que o aluno quer, né? Pela internet. E na época da pandemia, essa aluna ela mora em Osasco. E ela é formada em Direito, mas estava desempregada, e ficou sabendo do curso, veio fazer o curso. E aí, no meio do curso, assim, ela começou a trabalhar com barbante. Então, o que ela faz? Aí eu fiz o desenho, né? E ela costura o barbante na máquina mesmo, sabe? Gente, E então é a pulseira.
Mas, assim, fazer mesmo, eu não sei fazer nada disso, mas eu consigo pensar e criar o desenho, né? Agora eu me perdi, nem sei por que eu estou falando isso, porque eu estou mostrando. Não, mas tu tá certa, porque o artista ele tem a ideia, ele cria, mas ele é auxiliado por outro artista, ou uma costureira, ou um metalúrgico, Isso. ou uma ceneira. Então, tá certo o teu pensamento, tá certo a tua fala. Estou acompanhando aqui, tá lindo os trabalhos, parabéns, lindíssimo. Ai, obrigada. Eu tô querendo retomar, né? Esse aqui, principalmente esse aqui, eu gosto muito dele. Eu tenho Ô, tanto, Fê, eu mas eu tenho acho que duas sacolas você de, devia de... abordar, viu? Eu acho que você devia Será? abordar. Porque assim, nossa, gente, eu acho que você super vai abordar. Sobre o papel, Porque foi a pode bordar sobre o primeira aula, né? papel. Tem tanta gente que borda sobre tela, né? Pode bordar sobre tela. Eu vi que é uma pegada aí que ela gosta de tela. Pode É bordar lindo. sobre a tela, pintar, tirar a ideia de ideias para que ela possa ter um conceito para bordar a tela dela, pintada dela. Uma coisa assim que ela goste, que eu entendi que ela não tem a pegada de querer bordar igual uma bordadeira tradicional normal, mas ela gosta de fazer coisas artísticas com bordado. Então, a tua pegada é bordar sobre tela. Eu entendi assim, eu acho que é Verdade. assim que ela gosta de bordar. Os passarinhos mesmo, a ideia é essa, né? É como se eu estivesse bordando em cima do xerox. Eu acho que a Fernanda não Acho que conhece, ela mas não aqui tá viu, ela não estava aqui nos passarinhos. Fê, mostra por para exemplo, ela. então eu imito, ele está todo furadinho, Uhum. não sei se dá para ver. Isso Sim, aqui, Fernanda, é um sim, xerox estou preto e entendendo. branco. Certo. Ó, Hum, tipo esse aqui, ó. hum, Esse aqui é um xerox. A planta já está dominando. Um xerox certo. preto e branco que eu colo num Aham. graveto e ponho nas árvores, né? Aí depois eu comecei a desenhar em cima desse xerox para ficar aquela coisa só Sim, cinza, né? Aí eu sim. furava o papel todo, não sei se está dando para ver o furo, os Uhum, furinhos, o papel é todo uhum, furadinho. E aí eu venho com o uhum. lápis de cor, vou colorindo, e Sim. com a canetinha eu faço essas linhas como se fosse o bordado. Ah, tá, entendi. É um mimesis. Está É, imitando uma bordadeira com a tinta. é. E aí Agora, engana a sabe, Fê, gente dizendo que é, era. Legal. você sabe que o primeiro bordado que eu fiz foi acho que em 2022, e eu fiz, ah, eu queria, na verdade, aumentar o tempo com o desenho, porque como eu desenho faz muito tempo, o meu desenho, mesmo quando ele é muito elaborado e quando ele é muito, mesmo se ele for grande assim, ele é um desenho mais rápido, sabe? Que eu já faço mais rapidamente. E eu comecei a ficar pensando assim, como é que será que eu posso me demorar com o desenho, né? E aí me veio essa Uhum. ideia de bordar. Eu falava assim, gente, mas eu não sei bordar, não sei nem comprar uma linha e uma agulha, como que eu vou bordar, né? Aí eu cheguei no lugar, comecei a olhar aquele monte de linha, um monte de agulha. Falei, nossa senhora. Aí eu vi uma lã, olha só, uma lã, Sim. porque eu falei, gente, essa daqui já tem 6 cores, eu não preciso nem combinar as cores. Eu vou usar essas 6 cores. E aí eu comprei uma lã que tinha um monte de cor. É a colorida. Aí eu cortei essa lã por É a cor. mesclada essa, a mesclada. E aí eu fiz um desenho tipo num papel, num tecido cru, mais fininho mesmo. E eu resolvi Uhum. que eu ia imitar o gesto do desenho, conforme eu tinha feito a linha, era o jeito que eu ia fazer o bordado. Então, por exemplo, se tinha uma Uhum. linha que era longa, aquela linha do bordado ia ser longa, o ponto ia começar aqui e ia terminar lá na frente, do mesmo jeito que eu Uhum. desenhei, sabe? Isso Que aí é um legal. pouco que você fez aí. Então, na É, verdade, é a mesma coisa nada. que você já fez com o lápis, fazer com A uma linha.
uma linha, sabe? Eu comecei a bordar assim, fazendo o gesto do desenho. Porque eu falei, eu não sei bordar, mas fazer o gesto do desenho eu sei. Né? Então, assim, eu tiro essa ideia, evoluir, sabe? né, Valéria? Ela pode evoluir. Então, eu acho que esse é um jeito que qualquer desenho pessoa dela pode aí Você pra fazer estava tela com bordado. desenhando com com a linha e a agulha, a lã, né? com a lã. Desenhando com a linha. É. Então, eu acho que isso pode funcionar para você também, Fê. É só trocar o suporte. O suporte só vai ser diferente porque vai ser um tecido cru e depois que tiver pintado, tu vai cobrir com algumas partes que tu achar interessante. Não vai cobrir tudo, vai bordar as partes que tu tiver mais vontade de cobrir, que tu achar que deve cobrir, a parte que tu acha que te chama mais atenção. Aí vai a tua ideia artística sobre o teu bordado, aí contigo. Eu acho que tu deve praticar um pouco também sobre o pano cru. Valéria. Ai, que legal. Nossa, sabe o que eu fiquei pensando? Imagina o passarinho gordinho com essa lã, Fê. Aí, pois é, isso que eu estou pensando também, porque aí vai ter o tato, né? O volume. Assim. Ele vai ficar mais gordinho, assim, gente. Se você bordar, sabe? Ele vai ter. Vai ficar bidimensional. Ele vai saltar da tela. Sobrou tanto de linha. Aqui eu vou até achar. Tá cheio de linha aqui em casa. Que agulha que usa, hein? Agora eu empolguei, gostei da ideia. Então, eu uso essa agulha aqui, ó. É ogivais. É linhas ogivais, agulhas ogivais, são as maiores que tem para poder bordar lã, né, Valéria? Não, ogivais, que fala que essa agulha. Ela é uma 16. Ah, tá. Ela é o quê? Eu uso uma 16. Ah, sim. O número 16, e aí, porque daí ela borda essa lã aqui, ó. Aqui. Você tem que falar, para poder aparecer para mim. Aqui, ó. Essa lã aqui. Ai, que linda. Ela é grossinha. Ela é grossinha, sabe? Ela é de ovelha. Eu compro. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Eu compro eu acho que tá no ateliê. Mostra, para dar mais ideia para falar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Legal. Vou ver se eu acho as linhas aqui. Tanto tempo. Não está ligando, aí não dá para eu colocar coisas para mostrar. Aqui, achei, ó, Fê. Eu só costuro o caderno de artista. Aqui, ó. Cadê? Esse é um novelo. É mesclada. Ela é mesclada, olha, com os tons degradê de laranjado e vermelho. Terracota mesclada. Ela é círculo batique. Ela vem assim, ó. Linda, toda mesclada. É igual a rosa. É igual a rosa. Então, aí você tem mesclada. Ela deve ser mais fácil de trabalhar. Um rolo só de lã, né? Ela chama, ó, círculo batique. É da Círculo, acho que é a marca, né? Tá fazendo propaganda para Círculo. Eu achei as minhas aqui, ó. Você já tem. Então você usa essas aí. Olha, minha irmã tem um monte dessas aí. Essa daí é de crochê. É de crochê que ela tem também. Um monte de novelo pequeno. As tão lindas novelinhas. Minha gata já subiu aqui. Imagina que delícia, ela amou, né, Fê? Então, eu acho que você já devia pegar isso daí, ó, e já experimentar num passarinho que já está furado. Imagina que bonitinho, eu também acho. Já dá para fazer uma experimentação sobre o passarinho mesmo. Mas vocês estão falando para fazer isso no papel? Pode fazer no papel, mas
você pode Tu fazer onde você quiser, experimenta, depende tu do que faz você uma vai xerox gostar de desse fazer. estragar esse, faz uma xerox desse colorida e experimenta. Aí depois tu vê aí a textura. Ah, não, no papel não. Aí tu experimenta depois no tecido cru. Aí tu vê E dá o que até que tu para achas imprimir no tecido, né? Imprime no Sublimação. tecido, por sublimação, e depois você borda. Olha Dá. que lindo. Sublimação. Não. Dá para imprimir no tecido Gente, também. olha, adorei. Geralmente a minha irmã borda. Próximo encontro vai ser ver os tecidos. Assim. Dever de casa. Exatamente. Não, Dever e de olha, casa você da sabe Lafi. que isso tudo tem a ver com isso que a gente está falando, né? Desde o começo, que é novos mundos, novas formas de novas coisas para a nossa vida, assim, né? Como é que a gente imprime outras formas de pensar, sai um pouco da nossa zona de conforto, vai experimentar uma coisa nova, né? Eu acho que isso também faz parte dessa possibilidade de pensar outras cartografias, que a gente pode desenhar nossa própria vida a partir de um outro lugar, desconhecido, que a gente não está acostumado, né? Uhum. Eu acho que esse é também um exercício político, né? Da gente pensar. Começar a pensar os trabalhos, é muito legal. Gostei das ideias dela. Super design aí, tá pronta para ir pro bordado na tela. Oi, minha filha. Nossa, e eu tô adorando conversar com vocês. Fernando, seu sotaque é maravilhoso. Nossa, muito Sotaque de lindo. Belém. Ai, gente, eu amo Belém, amo. Que é o chiado, é? O chiado, cadeira, cuia, égua. Pai Eu d'égua. gosto de tudo de Belém, viu, Fê? Eu gosto das águas de Belém, eu gosto das pessoas, eu Não, o gosto que da tem de bom chuva. a chuva é a coisa melhor, que tem 3 horas da tarde, tu tá naquele calorzão, como lá vem, ela lavando, assim, vai esfriando, assim, o asfalto, assim, onde tu tiver, aí tu fica égua, vem aquele ventinho gostoso. Uma delícia. Que legal. Muito bom. Que delícia, gente. Muito bom mesmo. Eu acho que hoje a gente fez esse exercício de pensar mundos a partir do que está longe do que está perto, né? Do que está fora de casa, do que está dentro da casa, né? Também bem Eu bonito. achei Assim. interessante que você falou desenhar a própria vida. Eu até escrevi aqui. Eu tenho mania de escrever, gente. Eu acho que é porque Não, eu esqueço, então eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Desenhar a própria vida, porque é o que a gente estava falando antes, de cada um cuidar de si, né? Assim, se você cuida de si, isso. você vai cuidar melhor do Consegue outro. cuidar do E outro, é desenhar a verdade. própria vida, isso bateu forte para mim, assim, porque eu desenho, mas aí eu preciso de uma pessoa para bordar. Tudo bem, é legal, né? Parceria. É algo coletivo, né? A parceria. Mas bateu direito assim de experimentar mesmo fazer para eu desenhar fazer o meu desenho, saber que é possível fazer, mesmo que não precise seguir uma regra, um modelo, um padrão, né? Assim, pegar a linha, É isso que a fazer, Valéria fala. É isso mesmo. Com certeza, né? experimentar, né? Maravilhoso. Vou tentar. Vai ser maravilhoso. Tô Ai, que curiosa delícia, para né, ver como gente? vai ficar. Maravilhoso. Enfim, né, gente? Que O delícia. próximo encontro, Valéria, é dia 25, é para a gente se encontrar? Acho O que tem alguma próximo coisa online dia encontro, 25 ou não? Avisos? não, eu acho que eu não tenho. Eu vou fazer o post, eu já marquei aqui na minha agenda, mas eu não sei ainda que data. Espera aí que eu vou ver aqui, que eu já mandei para a Fabiana fazer para mim, deixa eu ver. Próximo encontro é 24 de abril e 2 de maio, porque eu vou viajar, eu vou para Cananéia, para a Ilha do Cardoso.
ficar investigando os biomas de lá, com biólogos, Olha, já vai. artistas, vai ser bem maravilhoso. Eu volto dia Legal. 21, então vai ser na semana do dia 21. Então, gente, ó, Quero ver se eu venho para lá ser. maravilhoso. Eu adorei, eu agradeço profundamente a presença de vocês, da Paty que já não está mais aqui, que a gente continue construindo esses encontros, assim, esses espaços de construção da nossa vida, das relações, né, de pensar junto, que eu acho que é tão importante, né? A gente se conectar de alguma forma, né? Mesmo estando longe, ó, que lindo. A Fê está em Minas, a Fernanda está lá em Belém e eu estou aqui em Campinas, em São Paulo, né? Então, assim, a gente poder fazer essas conexões mesmo a gente estando em lugares diferentes, né? Mas, enfim, gente, ó. Beijo. Muito bom. Beijo, Adoro. obrigada. Beijo, eu que agradeço. Tchau, Fernando. O microfone fechou, né? Ela não está conseguindo falar. Prazer, viu? Foi ótimo.